A ANS tornou obrigatória a inclusão de medicamentos de uso oral e domiciliar contra o câncer no rol de cobertura dos planos de saúde. Na prática, o texto agiliza essa avaliação, evitando que a inclusão demore anos, né? Vamos saber o que muda na prática, ao vivo aqui no telão com o advogado Juliano Pessoa. O que é que foi decidido sobre esses medicamentos orais? Bom dia. Bom dia, Gilvan. Bom dia, Sofia. Bom dia a todos que nos assistem. Na realidade, é uma boa notícia realmente, Gilvan. Isso foi uma medida provisória que foi editada no ano passado, a medida provisória 1067, que alterou diretamente esses prazos para que a ANS atualizasse o rol de procedimentos obrigatórios. Essa medida estava próxima de caducar, de perder a validade, e aí o Congresso Nacional, tanto o Senado como a Câmara, nessa semana passada, aprovou essa medida e ela agora seguiu diretamente para a sanção presidencial após um acordo que foi feito entre o governo federal e o Congresso Nacional. Espera-se que durante essa semana agora já haja a sanção pelo presidente, né? E aí ela passa a ter validade como em forma de lei agora e beneficiando aí vários pacientes. Muda na prática para esses pacientes, por exemplo? Olha só, Sofia, há bem pouco tempo esse rol ele era atualizado a cada 2 anos, para você ter ideia. Então, com a medida provisória no ano passado, isso passou a ter 180 dias. A ANS editou uma resolução em seguida, tentando mostrar proatividade e reduzir para 6 meses, com o rol recebendo as solicitações de forma permanente. Mas a medida provisória ela traz agora um prazo definitivo de 180 dias para todo e qualquer medicamento e tecnologia, podendo ser prorrogado por mais 90. No caso específico dos medicamentos para tratamento de câncer, né, o uso oral, esse prazo foi ainda mais reduzido para 120 dias, podendo ser prorrogado para mais 60 dias. Então, ou seja, é um benefício muito grande porque traz agilidade, especialmente quando a gente trata de pacientes acometidos pelo câncer, que cada dia conta muitíssimo na sobrevida dele. Então, é muito importante realmente, isso trará muita agilidade para todo e qualquer paciente que precisa de algum tratamento aprovado pelo rol da ANS. E os pacientes que estão em tratamento, eles podem ter reembolso ou não? Não, Giovana, na realidade isso vai impactar somente na atualização. Então, ou seja, aquelas atualizações que estão em curso, elas já serão sim impactadas por essas modificações nos prazos e a ANS terá que atualizar de acordo com o que virá agora após essa aprovação. Um detalhe bem interessante que não acontecia antes é que, atualmente, a partir da vigência dessa nova norma, a partir do momento que a ANS descumpra esses prazos, haverá automaticamente a inclusão no rol de procedimentos e cobertura obrigatórias. Então, ou seja, os pacientes de forma imediata já passarão a se beneficiar com isso e mesmo que em momento posterior ela venha trazer uma decisão contrária à inclusão daquele medicamento, daquele procedimento, aquele paciente que já estiver se beneficiando durante o curso aí dessa análise não perderá esse direito e continuará sendo beneficiado com a inclusão que não foi feita, mas para ele sim já estava valendo. Então é bem interessante. A inclusão dessa lista de medicamentos, os planos de saúde eles podem de certa forma alterar o valor dos seguros? Ótimo, esse foi outro ponto que foi abordado, Sofia. Assim, inclusive foi vetado um artigo que tratava expressamente disso. O artigo dizia que não poderia existir aumentos adicionais no curso ali após a inserção de algum tratamento ou tecnologia. Mas a relatora nessa medida provisória, na realidade, na Câmara, achou por bem não incluir esse texto porque ela achou desnecessário. Por quê? A própria lei que versa sobre o regulamento dos planos de saúde, a 9656, ela já traz expressamente que esse reajuste só pode acontecer uma única vez no ano. Então, não seria necessário se ratificar isso, porque já consta num texto de lei. É uma grande conquista, porque as dificuldades são muitas, né? A gente percebeu agora na reportagem que a luta é uma luta diária, constante. E essa questão de medicamentos também influi demais, né, nessa questão da doença, né? Exato, Ivan. E veja, como a gente falou, um dia conta muito para um paciente que está numa batalha dessa, né? E se a gente tiver a possibilidade de oferecer uma medicação mais recente, mais nova, com uma tecnologia maior, com menos efeitos colaterais, com uma maior comodidade de posologia, então, ou seja, é interessante que ele tenha acesso o mais rapidamente possível a esse tipo de fármaco. E é isso que essa norma visa trazer. Fazer com que a ANS, uma deputada durante a aprovação, ela falou uma frase que marcou muito, que a partir de agora, pelo menos a agência terá prazo determinado
para proceder a essa atualização e não quando ela quiser fazê-la. Então isso é bem importante realmente e beneficiará inúmeros pacientes aí no Brasil todo, com certeza. Que para o tratamento de câncer existem diversos medicamentos e com valores que podem ser muito altos. Existe um limite máximo que os planos de saúde vão pagar ou não existe esse teto de valor? Não, Sofia, não existe esse teto, né? O que vai se ter aí de regramento, de requisito o medicamento terá que ter registro na Anvisa, terá que estar incluído no rol da ANS e aí, havendo prescrição médica, existe um prazo, inclusive, para que o plano de saúde oferte diretamente ao paciente ou ao seu responsável legal. Esse prazo é de até 10 dias após a prescrição, desde que esses requisitos anteriores tenham sido seguidos. Então, o medicamento terá que ser entregue e, além disso, a norma também exige que a operadora não só demonstre que foi feita a entrega, como ela também comprove que orientou esse paciente e esses familiares no manuseio desse medicamento, de como é que ele deve armazená-lo e, eventualmente, como é que ele poderá descartá-lo se for necessário. Então, tudo isso é previsto na norma e as operadoras terão que seguir todos os passos necessários. Você acha que essa decisão ela é muito positiva e abre precedente para outras conquistas? Aqui a gente está fazendo uma reportagem de alguém que entrou na justiça para que o governo liberasse tal medicamento, são medicamentos muito caros. Você acha que isso, de certa forma, abre um precedente em relação a isso? Agiliza, né, Gilvan? Até para ajudar na diminuição, na redução da chamada judicialização da saúde. Porque, veja, quando se demorava muito para atualizar o rol, naturalmente as drogas existem, estão disponíveis no mercado e a ANS simplesmente não incluía porque era muito demorado esse procedimento. Então, os pacientes obrigatoriamente tinham que buscar o Poder Judiciário, fazendo com que a Justiça determinasse que ela, naquele caso concreto, ofertasse aquele medicamento para esse paciente. Quando se agiliza todo o processo, você beneficia todos os beneficiários e usuários de plano de saúde, não só aquele que buscou o Poder Judiciário. Então, é muito importante realmente e impactará todas as pessoas que necessitam desses medicamentos por via da sua operadora de plano de saúde. Muitas vezes, mesmo com a inclusão, há negativa por parte do plano de saúde e aí, claro, é preciso que o paciente ou a família do paciente vá buscar pelos seus direitos. De que forma isso deve ser feito e de que forma ele pode, de certa forma, pressionar o plano de saúde, dizendo que é direito, que está incluso, então ele precisa fornecer aquele medicamento, hein? É interessante, Sofia, essa pergunta. Veja só, o controle social, ele sempre é imprescindível nesses casos. Então, o que é que a população precisa saber de como agir? Ela recebeu uma negativa, é importante que automaticamente ela entre em contato com a Agência Nacional de Saúde Suplementar, com a ANS. Ela tem a possibilidade de abrir uma reclamação contra a sua operadora e a ANS irá contactar a respectiva operadora buscando informações do que houve naquele caso específico. Além disso, o paciente também pode cumulativamente buscar ajuda no órgão de proteção e defesa do consumidor, pedindo auxílio também e intervenção dessa instituição para ajudá-lo na situação. E se não resolver, é provável que ele tenha que procurar um profissional da área jurídica para poder tomar as medidas cabíveis, né, de buscar o judiciário, fazendo com que a operadora seja obrigada a cumprir o que está na norma. Tudo isso ele precisa fazer automaticamente após receber a negativa da operadora. A gente quer agradecer mais uma vez a sua presença aqui no Bom Dia, esclarecedora, viu? Muito obrigado, bom dia. Eu que agradeço, estou sempre à disposição. Bom dia para todos.